Sabe quando um pet nosso, um bichinho da família, precisa de uma cirurgia? A gente fica focado, claro, no procedimento em si. Mas ali nos bastidores, uma decisão super crítica está sendo tomada. E essa decisão, olha, ela não afeta só a recuperação do nosso animal, afeta a saúde de todo mundo. Para a gente mergulhar de cabeça no que está em jogo, vamos dar uma olhada no que diz uma revisão científica sobre o uso de antibióticos na cirurgia veterinária. Essa análise vai ser nosso guia para entender os riscos e as responsabilidades dessa história toda. E isso já nos joga direto na pergunta central. Se um pet vai para a sala de operação, o uso de antibióticos é automático? É sempre necessário? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece. Ok, vamos lá. Para começar, vamos entender qual é o problema que os antibióticos tentam resolver. Porque toda cirurgia, por mais que seja para ajudar, carrega um risco que a gente não vê. E para entender esse risco, a gente precisa ter na cabeça a diferença entre duas palavras, contaminação e infecção. Pensa assim, contaminação é só a presença de micróbios ali na área, o que é praticamente impossível de evitar uma cirurgia. Agora, a infecção é quando esses micróbios resolvem fazer a festa, se multiplicam e começam a causar problema. É a infecção que é o nosso verdadeiro inimigo aqui. Então, a grande questão é essa. O próprio corte da cirurgia que abre a nossa barreira de proteção natural, que é a pele, acaba virando uma porta aberta. Uma porta para aquela contaminação inicial virar uma infecção de verdade. É exatamente aí que entra o nosso principal aliado nessa luta, o antibiótico. A gente pode pensar nele como um escudo, sabe? Protegendo o paciente daquela ameaça que está ali, invisível. E esse escudo, olha só, pode ser usado de duas maneiras bem diferentes. A terapia é quando a gente usa o antibiótico para tratar uma infecção que já se instalou. Mas o nosso foco aqui é a profilaxia, que é usar o antibiótico para evitar, para prevenir que a infecção sequer tenha a chance de começar. E aqui tem um detalhe que muda tudo: a hora certa. Para essa prevenção funcionar de verdade, o antibiótico tem que estar circulando no corpo do animal antes do primeiro corte. A ideia é ter a maior concentração possível do remédio nos tecidos, justamente no momento em que o risco de contaminação começa. É uma estratégia de antecipação. Pois é. Só que aí é que mora o dilema. Usar esse escudo não é uma decisão automática, nem de longe. É um cálculo muito cuidadoso. Olha só o que a própria fonte da nossa análise diz. Em cirurgias consideradas limpas, ou seja, de baixo risco, usar um antibiótico para prevenir simplesmente não faz uma diferença significativa. Em bom português, não ajuda. Então, como é que o veterinário decide se usa ou não? Usando um sistema de classificação como este aqui. Dá uma olhada na diferença. Uma cirurgia limpa, tipo a remoção de um nódulo na pele, tem um risco de infecção menor que 5%. Já lá na outra ponta, uma cirurgia infectada para tratar um abscesso, por exemplo, já começa com um risco de mais de 20%. A decisão sobre o antibiótico vai depender totalmente de onde a cirurgia se encaixa aqui. Então, o processo de decisão é mais ou menos assim. O profissional primeiro classifica a cirurgia, depois avalia a saúde geral do paciente, leva em conta o tempo da operação, porque cirurgias com mais de 90 minutos aumentam o risco, e no fim bota tudo isso numa balança para ver se o benefício de usar o antibiótico é maior do que o risco. E essa balança é fundamental, porque usar esse escudo sem necessidade tem uma consequência tão grave, mas tão grave que virou uma das maiores crises de saúde pública do nosso tempo. A gente está falando da resistência a antibióticos. É basicamente o seguinte: as bactérias evoluem, se adaptam, e os remédios que a gente criou para matar elas simplesmente param de funcionar. E aí elas viram as tais superbactérias. A lógica por trás disso é o que os cientistas chamam de pressão de seleção. Imagina o seguinte: toda vez que um antibiótico é usado, principalmente à toa, ele mata as bactérias mais fracas, as vulneráveis. Mas se tiver ali no meio uma bactéria que por acaso tem uma mutação que a torna resistente, adivinha? Ela sobrevive. E aí, sem concorrência, ela se multiplica e espalha essa resistência para frente. E qual é o tamanho desse problema hoje? Bom, os números da Organização Mundial da Saúde são um verdadeiro soco no estômago. Atualmente, a gente já tem 700 mil mortes por ano no mundo causadas por bactérias que nossos remédios simplesmente não conseguem mais combater. Mas o que assusta de verdade é a projeção. Se a gente não fizer nada, até 2050, esse número pode saltar para 10 milhões de mortes por ano. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais gente do que morre de câncer no mundo todo hoje em dia. É assustador. E é nesse ponto que tudo se amarra. Aquela decisão que parecia ser só sobre um pet numa sala de cirurgia
de repente, vira uma questão global. Porque esse problema não é só dos animais, é um problema de todos nós. Existe um conceito que explica isso perfeitamente, é o de saúde única. A ideia é bem simples, na verdade. Bactérias resistentes não respeitam fronteiras entre espécies. Elas podem passar dos animais para os humanos, para o meio ambiente e vice-versa. O uso excessivo de antibióticos em uma área acaba impactando todas as outras. Então, qual é a saída? A própria pesquisa aponta para uma estratégia em várias frentes. Precisamos padronizar os guias de uso, fazer mais testes para saber exatamente contra qual bactéria estamos lutando, educar todo mundo, dos profissionais ao público em geral, e, talvez o mais importante de tudo, criar uma colaboração muito mais forte entre a medicina humana e a veterinária. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Os antibióticos, sem dúvida, foram um dos grandes milagres da medicina moderna. A questão que fica agora é: a gente está sendo um bom guardião desse milagre? Será que estamos fazendo o suficiente para garantir que ele continue salvando vidas amanhã?